Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia a gente poder meditar na palavra do Senhor. Que alegria, que bênção para a nossa vida. Isso faz com que a gente esteja cada dia mais alinhado à vontade de Deus, num esforço, né? Dentro daquilo que a Bíblia diz, esforça-te, de um esforço diário para poder, vamos dizer assim, lutando contra a nossa carne, né? E fortalecendo o nosso espírito. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2025, inicialmente a gente reserva um tempinho aqui para celebrar porque hoje é uma data importante. Hoje, a minha cunhada Thaís, né, que mora na cidade de Manicoré, assistente social agora, uma grande assistente social, fazendo um trabalho ali primoroso de apoio, né, de suporte aos necessitados que eu digo, nos campos mais diversos, que todos nós, quando estamos em alguma situação específica, principalmente envolve a parte de saúde dos municípios, né, a gente precisa da ação desse profissional de assistência social. E a minha cunhada, ela é muito especial, uma pessoa muito carinhosa, muito presente, tem feito um trabalho maravilhoso, porque ela tem um coração verdadeiramente, um coração pronto para amar o próximo e para cuidar do próximo, né? E também porque ela vive um momento especial da sua vida, né? Está grávida, vai ter sua primeira filha, ao qual ela, com muita honra, a sua mãe, né? Ela colocou vamos dizer assim, o nome de Neta, né? Sandra Neta. É uma maravilha, uma bênção especial, mostrando o coração generoso e o coração grandioso que ela tem. Então, o que a gente pode deixar aqui é registrado para ela felicidades, bênçãos, que a vida possa ser maravilhosa e que a família possa se tornar cada hora mais forte, mais edificada com, vamos dizer assim, esse ato de amor, tá bom? Feliz aniversário, minha cunhada. Agora, a nossa meditação de hoje vai no segundo livro das Crônicas, capítulo 11, né, capítulo 11, e o versículo de trabalho que a gente vai trabalhar, ele diz o seguinte, versículo 4. Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. No nosso devocional de ontem, nós vimos que o reino de Israel, a nação completa, ela houve divisões, por quê? Porque um rei estava assumindo, o rei Roboão, ele foi insensato, ele não soube tirar proveito daquilo que a Bíblia fala lá em Provérbios, como nós colocamos ontem, que na Provérbios 11, acho que é 11, 14, uma coisa assim, que na multidão, né, e na multidão dos conselhos, né, a sabedoria, basicamente isso, ele não soube fazer uso dos bons conselhos, mesmo ele procurando conselheiros bons, ele optou por fazer uso dos maus conselhos. Com isso, houve separação, mas muito claramente também, nós dizemos que lá no versículo 15 do devocional de ontem, que a vontade, aquilo era a própria vontade do Senhor que se estabelecia. E aqui é uma continuidade de todo esse processo. Então ali, entre o capítulo 11 do primeiro livro de Reis, 11 e 12, a gente vai ver situando esse mesmo, vamos dizer assim, esse mesmo ambiente. Tá? O que está acontecendo aqui é reflexo do que acontece lá, ou seja, você pode acompanhar. Então os devocionais lá do 1 Reis 11 e 12, que você vai trabalhar em cima disso aqui. Então nós temos esse ambiente, esse cenário. E foi feita a divisão, e Jeroboão passou a, vamos dizer assim, foi instituído ali rei, né? Rei sobre agora as 10 tribos de Israel. E o interessante é porque quando a gente vai lá nessa história de Jeroboão, e ele está aqui cumprindo a vontade do Senhor, interessante, ele está sendo instruído pelo próprio Senhor Jeroboão, né? Aproveitando a insensatez de Roboão, ou seja, Roboão, vamos dizer assim, trabalhando no propósito do Senhor de uma forma que não é o natural, né? A sua própria desobediência, o seu próprio afastamento, né? A sua própria desobediência no sentido da sua leitura incorreta, a sua leitura indo em confronto ao que seria, por exemplo, um bom ensino, um ambiente de fortalecimento da sua comunhão com Deus, e também Roboão, ele pega um reino que já está um reino completamente, vamos dizer assim, aos olhos do Senhor, um reino que não agrada em nada ao Senhor. Salomão com muitas mulheres, envolvido em idolatria, adorando vários deuses diversos, e a gente consegue ver essa marcação, esse entendimento, quando você está lendo lá no livro de 1 Reis, né? 1 Reis, capítulo 11, quando ele diz assim, ó, a justificativa de Deus para ter separado o reino. Lá no versículo 33 do 1 Reis, capítulo 11, ele diz assim, ó, por que me deixaram sem curvar o Astarote, deusa dos Sidônios, Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi, seu pai. Então, Deus já tinha estabelecido, o reino seria dividido, colocou o profeta Aías para, vamos dizer assim, levar essa mensagem e informar Jeroboão que ele seria rei das 10 tribos, e tudo aqui está se sucedendo, ou seja, a ação do Senhor está se estabelecendo. E a partir daí, Roboão, como foi mantido pelo Senhor, né, porque também há também vamos dizer assim, há também a vontade do Senhor para o povo, né, para o povo de Israel na linhagem de Davi. Ele diz assim lá no versículo 36,
depois de tomada, ele diz assim: e a seu filho, que seria Roboão, darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi, para pôr ali o meu nome. Ou seja, o Senhor, apesar de estar fazendo essa separação do povo, mas ele lembra de Davi e diz assim: olha, eu tenho um concerto fiel e verdadeiro, eu tenho uma relação com Davi, eu prometi isso para Davi e vou manter então a sua linhagem, né? A sua linhagem real, a sua descendência reinando no principal ponto, que é o ponto de Judá. E o interessante, que o bom de tudo isso, é que Roboão, a partir daí, então, ele se institui ali em Judá, em Jerusalém, pega a tribo de Benjamim, ele vai incorporar a tribo de Benjamim, porque ele já tinha incorporado a tribo de Simeão, então Benjamim, Simeão e o próprio Judá vira praticamente um território só, uma tribo só, né? Vamos dizer assim, aos nossos olhos, para o nosso entendimento. Então ele vira um reino só. E aí Roboão, ele se preocupa primeiro para começar o quê? Para começar a edificar as cidades, para começar a criar cidades fortes, cidades protegidas, cidades abastecidas, porque agora Judá, ela, em tese, teria aquele conflito, além dos seus inimigos naturais, teria as próprias tribos de Israel que poderiam ali se opor em algum momento. Então lá no versículo 5 ele diz assim: Roboão habitou em Jerusalém, edificou cidades para a fortaleza em Judá, e ele pega diversas outras cidades, né? Diversas outras cidades e coloca ali elas para serem cidades, assim, não só de mantimentos, mas cidades de proteção, cidades com condições realmente de reagir aos ataques. E aí o interessante nesse processo é que quando o Senhor estabelece ali o Jeroboão com essa possibilidade, ou que informa para ele através do profeta Aías, o Jeroboão, ele começa a viver em sensatez. Porque lá no versículo 38 do capítulo 11 de 1 Reis, ele diz assim: ó, e há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar e andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus mandamentos e os meus mandamentos, como fez, estatutos dos meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi e te darei Israel. Ou seja, ele tem, vamos dizer assim, a certeza que o Senhor estaria com ele, bastaria que ele tivesse agora de uma forma diferente daquilo que o povo de Israel estava sendo. Por quê? O reino, as tribos estavam sendo divididas porque justamente Salomão e o povo estavam vivendo uma vida de idolatria. Ele diz assim: ó, traz esse povo agora para andar nos concertos do Senhor, nos mandamentos do Senhor, traz essa casa aqui que eu vou te confirmar, eu estarei contigo. Ou seja, do mesmo jeito que Deus esteve com Davi, ele estaria com Jeroboão, mas Jeroboão acaba não acreditando nisso. E nesse processo, ele, para evitar que o pessoal das outras tribos, como nós tinha aquelas obrigações religiosas lá no templo de Jerusalém, né? Lá no templo de Jerusalém, para apresentar os sacrifícios, pagar as ofertas, visitar as festas religiosas, o que ele faz? Ele esquece tudo isso e começa então a levar o povo à idolatria. Ele cria bezerro de ouro, ele cria altar, ele oferece sacrifício, ele vamos dizer assim, destitui os levitas do sacerdócio, tudo ele vai fazendo. E esses homens que têm fidelidade ao Senhor, e esses homens que confiavam em Deus e que entendiam que Jerusalém, do Senhor se faria presente ali na sua casa, que era o templo de Salomão, o templo de Jerusalém, o que eles fazem? Eles começam a deixar o território de Israel e se direcionam para Jerusalém, esses homens. A gente consegue ver isso quando a gente pega o versículo 13, quando ele diz assim: ó, também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel deixaram o seu território para se juntarem a ele. A ele quem é o rei Reboão, lá em Judá. Não exatamente por causa do rei, mas por causa de tudo que estava se envolvido, porque eles entendiam que o Senhor se faria ali presente. E, no caso, o Jeroboão já estava dando sinais contrários, porque ele já estava levantando bezerros, ele estava instituindo pessoas que não tinham as qualificações, ou seja, que não eram escolhidos pelo Senhor para poder trabalhar na casa de Deus, ou para trabalhar na casa de Deus, não, para oferecer sacrifícios. Ele passou a impedir com que o povo de Israel, agora das tribos de Israel, fosse para ajudar, para poder fazer o coisa. Ou seja, era alguém que literalmente se dividiu de Deus, ou seja, alguém que Deus levanta, né, que Deus institui, né, em resposta à idolatria do povo de Israel, mas no final ele próprio se perde, a idolatria vai se perdendo e vai se distanciando. Interessante, né? Interessante que o Senhor está sempre para a gente, trazendo esse processo da gente se colocar sobre a submissão dele. Ele deixa de crer, porque ele tem medo que o povo, ao ir fazer as suas oferendas religiosas, os seus rituais, ou seja, pagar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao Senhor aqui, Jeová, pagar as suas responsabilidades, né? Vamos dizer assim, se apresentar como a lei determinava e como era da vontade do próprio Senhor, ele deixa de confiar no Senhor, que já tinha instituído para ele. Apenas que se ele fosse mantendo isso, ele achava que o coração do povo iria vamos dizer assim, se levantar contra ele e no final iria até matá-lo. Impressionante, né? É isso que a gente por vezes fazemos na nossa vida. Quando a gente tem um propósito, a gente já tem um direcionamento de Deus, mas a gente não confia. Eu costumo dizer que a gente diz que Deus tem um controle sobre tudo, mas normalmente quando tem relação às nossas vidas, a gente diz assim: Senhor, me empresta um pouquinho essa direção, deixa eu tentar conduzir um pouco esse veículo, né? Essa minha vida, esse veículo chamado minha vida, porque eu preciso garantir que as coisas deem certo. E aí dá tudo errado, meu irmão. Porque as coisas estão na mão de Deus e é Ele que tudo conduz. E
E é assim que a gente vai, se distanciando de Deus. E no mais, nesse capítulo, ele vai trazer que Roboão casa com 2 mulheres, ou seja, tem várias concubinas, tem diversas mulheres, ou seja, vai começar agora aqui, ó, ou seja, durante 3 anos ele, vamos dizer assim, ele começa a agradar o Senhor, né? Mas aí depois, como todos os reis que vão passando, ele vai se afastar. E o vício, normalmente, o vício primeiro, é sempre as mulheres, é impressionante. As mulheres, ela nesses aspectos, em relação ao homem, o homem teve sua queda iniciando pelas mulheres e continua as suas quedas sempre ali, vamos dizer assim, quando não é idolatria, mas as mulheres é o primeiro caminho, né? Porque ele vai entrar em prostituição, ele vai corromper o seu corpo, ele vai violar, vamos dizer assim, o sagrado sobre a relação de um por um, né? De uma só carne, do princípio de casamento, ou seja, e aí, meu irmão, a vida dele, assim como a nossa vida, a vida de qualquer um cristão que também se permita isso, acaba entrando para o distanciamento do Senhor, e aí acaba passando pelo juízo, né? Pela correção e a disciplina de Deus, tá bom? Então, fica na graça de Deus, Pai. Entenda que quando o Senhor te fizer promessas, né, te instruir, às vezes você não era nem aquele que deveria exercer a autoridade, né, que deveria receber, como o Jeroboão não era da linhagem de Davi ali, mas quando o Senhor te reserva, esteja preparado, não só para receber, como para cumprir o propósito que o Senhor te der. E no final, você poder usufruir das bênçãos e das maravilhas de Deus. Deus prometeu para Jeroboão, mas ele fez de conta que não entendeu e acabou, por exemplo, levando também as tribos de Israel a se perder. O foco do livro de Crônicas não é falar sobre as tribos de Israel, é para falar sempre das tribos de Judá. Mas como começa a divisão aqui, nesse primeiro capítulo a gente ainda fala sobre as tribos de Israel, tá certo? E o quanto elas andaram por meio de Jeroboão, e esse pecado que ele comete vai perpetuando sobre sua tribo, e ele está sempre sendo usado como referência de pecado e que desagradou o Senhor, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, nessa segunda-feira maravilhosa, que Deus possa te abençoar e tomar conta da tua vida. Que Deus te cuide, meu irmão.